Evangelho de Lucas, capítulo 20, a partir do versículo 45. A gente vai ler o 45, 46, 47 e o versículo 1, 2, 3 e 4 do capítulo 21. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. Jesus censura os escribas. E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas, e amam as saudações nas praças, e as principais cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretextos largas orações. Estes receberão maior condenação. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles que deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta da tua pobreza deu todo o sustento que tinha. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, hoje em dia é difícil caminhar com Deus. Sabe, é difícil pregar a palavra de Deus, porque hoje em dia, sabe, parece que existem várias verdades. Sabe, parece que não existe apenas uma única verdade que nós devemos caminhar. Sabe, não, parece que existe um monte de verdades, basta apenas escolher aquela que a gente mais gosta. Sabe, aquela que mais agrada ao nosso coração, sabe, aquela que a gente mais se sente bem. Sabe, se você quer uma igreja onde você pode pular, onde você gosta de ouvir em música, sabe, tem lá a igreja lá onde você pode pular, onde você pode ouvir música. Sabe, se você quer uma igreja onde você tem um pregador, comediante que faz todo mundo rir, tem lá a igreja lá, o pregador que faz todo mundo rir. Sabe, se você quer ser homossexual e quer caminhar com Deus, tem lá a igreja lá para homossexuais lá e caminhar com Deus mesmo assim. Sabe, então parece que não existe verdade. Se você gosta de músicas mundanas lá do mundo, tem a igreja lá com as mesmas músicas mundanas com a letra de Jesus. Então parece que não existe mais uma verdade. Sabe, parece que não existe mais uma maneira de caminhar. Sabe, parece que não existe mais um propósito. Basta apenas você ver em que você se identifica. Sabe, qual você se identifica? É isso que as pessoas fazem. As pessoas vão congregando num lugar, congregando no outro, e elas vão procurando o que me satisfaz. Sabe, o que me alegra. Sabe, o que me identifica. Sabe, isso fez com que a igreja perdesse a sua característica. Sabe, na época dos apóstolos tinha igreja lá, e tinha aquela igreja, para servir a Deus era aquela igreja. Quem não quisesse servir a Deus ia cultuar outros deuses, era o povo pagão cultuava outros deuses. Sabe, e os cristãos morriam, então quem vinha para a igreja sabia que estava correndo risco de morte, que ia morrer. Mas hoje não, hoje o diabo entrou e ele coloca um monte de coisa e que agrada as pessoas, e parece que não existe mais um propósito, parece que não existe mais um caminho, sabe, parece que não existe mais um evangelho, parece que existem vários tipos de evangelho, sabe, e as pessoas vão buscando aquilo que mais agrada, sabe, aquilo que mais satisfaz, aquilo que mais deixa feliz, sabe, isso tem causado um grande estrago, sabe, na vida cristã das pessoas, porque muitas pessoas acham que podem caminhar com Deus de qualquer jeito. Muitas pessoas estão indo na balada lá no mundo, de repente elas descobrem que elas podem vir na balada dentro da igreja, é a mesma coisa. E elas ainda têm a sensação de que estão servindo a Deus. Sabe, elas ainda têm a sensação de que estão indo para o céu. Sabe, então é uma coisa extremamente difícil caminhar com Deus. Sabe, se não é Deus vir e Deus mover o nosso coração para a verdade, sabe, a gente não sabe para onde ir. Sabe, irmãos, a gente não sabe para onde caminhar. Sabe, as pessoas realmente não vão saber em que igreja ficar. Se não é Deus vir, Deus falar, ó, essa é a verdade, segue aqui. Se não é Deus nos colocar num caminho estreito, sabe, a gente anda por qualquer caminho. Sabe, porque o caminho mais largo é muito mais fácil de andar. Sabe, é muito mais fácil fazer as nossas vontades. Sabe, e nessa passagem aqui, sabe, é muito comum a gente ver as igrejas hoje
sabe, pregar a prosperidade. Hoje em dia tem o evangelho da prosperidade, sabe, a teologia da prosperidade, sabe, e a gente vê que esse texto aqui é muito usado para alicerçar essa teologia da prosperidade, para dizer, tá vendo essa pobre viúva aqui? Nós temos um exemplo aqui de quem tem fé. Está vendo? Nós temos um exemplo aqui de quem deu o seu tudo para o Senhor, e Jesus viu tudo que ela deu e Jesus reconheceu. Sabe, irmãos, hoje é o que nós ouvimos dessa passagem aqui. Sabe, será que você tem fé também para você dar uma oferta assim grande para Deus? Será que você tem fé? Porque se você der, você pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é comum isso nos dias de hoje, sabe? Há 2 dias atrás, eu liguei o rádio lá no carro, e em 1 minuto que eu liguei o rádio, estava lá o cidadão falando, não, se você fizer troca com Deus, Deus é obrigado a te dar. Porque Deus não pode dever nada para ninguém. Glória a Deus. Sabe, Deus não pode dever nada, e não é favor Deus dá, não. Não é favor, não é misericórdia, não, é obrigação, Ele tem que dar. Glória a Deus. Sabe, olha só, como que Deus tem que dar? Não, porque Deus prometeu. Está escrito lá, trazei todos os dízimos da casa do tesouro, sabe, e eu mandarei uma bênção, uma chuva, que não vai faltar bênção na tua vida. É muito bom, muito lindo. Só que a promessa é para Israel, a promessa não é para nós. Esse é o único problema. Glória a Deus. Sabe, a nossa promessa é que aquilo que Jesus falou, se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Glória a Deus. Sabe, assim como caluniaram a mim, sabe, vão caluniar vocês. Glória. Vocês vão passar prova, vocês vão passar luta, vocês vão passar dificuldade, mas quem perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e qual das duas promessas será que as pessoas estão ficando? Glória a Deus. É lógico que a promessa de Israel, só que o problema é que a promessa não é para ele, então a promessa não tem como se cumprir. Sabe, a promessa não é para ele. A questão é que alguns realmente vão ser ricos e outros vão ser pobres. Sabe, então o que ficou rico, vai lá na igreja e fala, não, eu fiquei rico, a promessa se cumpriu. Mas e a grande maioria que está esperando a mesma promessa que está pobre? Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, então a chuva, Deus falou que a chuva cai para aquele que é crente e para aquele que não é crente, para quem é ímpio e para quem serve a Deus. Sabe, a chuva cai para todo mundo. Sabe, a gente está cansado de ver gente que não serve a Deus lá no mundo e é bem sucedido. Sabe, é bem de vida e caminha com Deus. Sabe, e a gente vê uma deturpação bíblica, sabe, da Bíblia, muitas vezes para satisfazer as vontades. Sabe, qual que é a vontade da igreja? É crescer? É prosperar? Sabe, é arrecadar dinheiro? Então vamos usar o Evangelho para suprir as nossas vontades. Glória a Deus, Senhor. Sabe, e a gente vê essa passagem aqui. Essa passagem aqui, então, é usada para isso. Eles olham essa passagem aqui, eles dizem, tem fé aí para você dar o seu tudo? Sabe, você tem fé aí para dar o seu melhor? Porque essa mulher aqui deu o seu melhor, sabe? Jesus olhou para ela. E nós temos um exemplo aqui de como nós temos que ofertar na casa de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, mas essa passagem aqui não é um ensinamento para nós darmos o nosso tudo. Glória a Deus. Sabe, essa passagem aqui, sabe, não é um ensinamento para nós fazermos troca com Deus, que Deus vai nos abençoar. Glória a Deus. Sabe, essa passagem aqui é uma passagem que nos ensina o absurdo que estava acontecendo com os pobres. Glória a Deus. O absurdo que estava acontecendo com os necessitados. O absurdo que estava acontecendo com aqueles que mais precisavam estar sendo ajudados pela igreja. Glória a Deus, Senhor. Sabe, essa viúva aqui, sabe, ela deveria estar sendo ajudada pela igreja, mas não, ela estava sendo consumida pela igreja. Glória a Deus. E quando nós lemos essa passagem aqui do capítulo 21, Jesus somente está ilustrando aquilo que ele disse em cima. Glória a Deus, Senhor. Sabe, o que Jesus Cristo disse em cima? Jesus Cristo chamou os seus discípulos, disse Jesus aos seus discípulos, discípulos, vem aqui, eu preciso falar uma coisa muito importante para vocês. E o que foi, Jesus? O que você tem para falar para nós? Aí Jesus vai dizer, guardai-vos dos escribas. Glória a Deus, Senhor. Guardai-vos dos escribas. Jesus está dizendo, discípulos, toma cuidado com os escribas. Glória a Deus. Sabe, toma cuidado com esses fariseus, toma cuidado com esses líderes aí. Sabe, aí os discípulos falaram assim, mas por que, Jesus?
Por que a gente tem que tomar cuidado com os escribas? Glória. Por que a gente tem que tomar cuidado? Porque eles querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Jesus está dizendo, toma cuidado com os escribas, toma cuidado com os fariseus, toma cuidado com esses líderes aí, sabe? Porque a única coisa que eles querem é status. Glória. Sabe, a única coisa que eles querem é reconhecimento. Glória. Sabe, a única coisa que eles querem é andar com vestes compridas, sabe, demonstrar que são espirituais, sabe, demonstrar que estão acima dos outros, sabe, eles não têm compromisso com a verdade de si. Glória. Sabe, tomem cuidado com eles, sabe, não sejam influenciados por ele, sabe, não sejam guiados por ele, sabe, porque senão vocês vão se desviar da verdade assim como eles se desviaram. Glória a Deus, Senhor. Sabe, o capítulo 21 aqui da oferta da pobre viúva, sabe, é apenas um exemplo do que Jesus Cristo está explicando em cima. Glória a Deus, Senhor. Sabe, é muito importante a gente dizer, sabe, que na Bíblia não tem capítulo e não tem versículo. Glória a Deus. Sabe, os apóstolos eles não escreveram lá, capítulo 2, versículo 1. Não, a Bíblia é uma carta, é lida inteiriça. Glória a Sabe, os capítulos, os versículos foram colocados depois, os títulos foram colocados depois, para a gente poder localizar a passagem onde ela está. Sabe, então, a gente não pode ser levado a achar que no capítulo 21 fala alguma coisa totalmente diferente, muitas vezes daquilo que está falando em cima. Glória a Deus. Sabe, então Jesus está explicando para os seus discípulos, discípulos, tomem cuidado com os escribas, sabe, porque eles fazem das pessoas um negócio. Glória a Deus. Sabe, eles não têm o mínimo pingo na consciência, sabe, de tirar a fé das pessoas da verdade e colocar a fé delas na mentira. Glória a Deus. Sabe, discípulos, tomem cuidado com eles, sabe, porque eles têm a sua consciência cauterizada. Sabe, eles não estão nem aí para a verdade, para o propósito. O importante é eles alcançarem os seus próprios fins. Sabe, o importante é eles alcançarem as suas necessidades. Sabe, essa pobre viúva aqui, ela já havia sido consumida. Sabe, essas 2 moedinhas que ela ofertou aqui, isso nem era uma oferta válida. Sabe, se ela perguntasse para os escribas, olha, eu posso ofertar essas 2 moedinhas? Ele ia dizer, não, isso não é uma oferta válida. Sabe, é comum hoje nós vemos pregadores pregando. Sabe, você pega uma fila no banco, fica 40 minutos na fila no banco, e quando chega na boca do caixa, você fala, deposita na minha conta aí R$2. Sabe, é comum a gente ver os pregadores pregarem isso hoje. Sabe, você pega uma fila do banco, fica 40 minutos na fila do banco e manda depositar R$2. Então por que você deposita R$2 na igreja, na coleta lá da igreja? Você acha que isso é uma oferta válida? Você não vai no banco para depositar R$2. Por que você deposita R$2? Sabe, é comum nós ouvimos esse tipo de coisa dentro da igreja. Sabe, e é isso que estava acontecendo aqui com essa pobre viúva. Sabe, a oferta dela, eles estavam enxergando dessa maneira. Isso não é uma oferta válida, isso não serve para nada. Sabe, ela já havia totalmente sido consumida. Sabe, o que Jesus está dizendo sobre esses pregadores que estão pregando e incentivando as pessoas a darem dinheiro desse jeito? Jesus está dizendo, afastem-se desses pregadores. Sabe, afastem-se desses pregadores, porque eles não têm compromisso com a verdade. Sabe, eles visam apenas os seus próprios fins. Sabe, eles visam apenas status, sabe, e aparecer, reconhecimento. Sabe, eles não têm compromisso nenhum com a verdade. Sabe? Eles não vão sentir a consciência pesada por tirarem a tua fé da verdade e colocarem a tua fé na mentira. Sabe, então eles vão falar para você o tempo todo, tem que fazer troca com Deus mesmo. Deus tem que dar a casa e o carro mesmo, e Deus é obrigado. Sabe, eles vão falar isso mesmo. Sabe, porque eles não têm compromisso nenhum com a verdade. Sabe, eles não se preocupam em tirar a sua fé de Jesus e colocar a sua fé em si mesmo e no seu dinheiro. Sabe, então Jesus está ensinando os discípulos, discípulos, vem aqui, eu vou falar para vocês, guardai-vos dos escribas. Sabe, afastem-se desse tipo de pessoa. Sabe, não deixem se influenciar por eles. Sabe, quando vocês estiverem as suas igrejas, quando vocês estiverem na liderança das suas igrejas, sabe, não ajam desse jeito. Sabe, não façam desse jeito. Sabe, Jesus está dando um exemplo aqui do que não poderia acontecer. Ele não está dando um exemplo do que você deve fazer. Sabe, ele está dando um exemplo. Quando vier a pobre viúva na igreja, passando dificuldade, você ajude ela. Não é para você devorar todo o recurso dela, não. Sabe, irmãos, é esse o ensinamento
que Jesus Cristo está dando aqui, ó, que devoram as casas das viúvas. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eles devoravam as casas da viúva. Sabe, e por que eles faziam isso? Santo Por que eles devoravam as casas da viúva? Vai dizer aqui, ó, por pretexto de largas orações. Santo Senhor. Sabe, não, estamos caminhando com Deus. Eu estou lá orando, sabe, eles tinham um pretexto de fazer largas orações, de caminhar com Deus, sabe, e eles devoravam todos os recursos da pobre viúva. Glória a Deus. Sabe, irmãos, com que pretexto que se fala hoje que se pode fazer prova com Deus? Sabe, com que pretexto que se fala hoje que nós temos que buscar a casa, o carro e a prosperidade, mas com que pretexto? Com o pretexto de estarmos caminhando com Deus. Não, é Deus revelou. Sabe, essa é a vontade de Deus. Não é que você fica nessa miséria, não. A vontade de Deus é que tenha um carro 0 km para andar, que você tenha, realize os sonhos, os projetos. Sabe, e o pretexto, qual que é o pretexto? Sabe, o pretexto é caminhar com Deus, o pretexto é estar fazendo a vontade de Deus. Então, nessa passagem aqui, nós temos exatamente o contrário daquilo que a maioria dos pregadores estão pregando. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, nós temos exatamente o oposto. Eles estão pregando, ó, tem que fazer prova com Deus. E Jesus está dizendo, não ouçam esses pregadores. Glória a Deus. Sabe, não deem ouvido para eles. Sabe, não caminhem junto com eles. Sabe, não ajam como eles, não sejam movidos por eles. Glória a Deus. Sabe, é isso que Jesus Cristo está ensinando aqui. Por quê? Porque o que vai acontecer com eles? Jesus diz aqui, estes receberão maior condenação. Glória a Deus, Senhor. Sabe, ó, se você caminhar com eles, sabe, não ouçam eles, porque estes quem? Esses que estão tirando a fé de Jesus e colocando a fé deles, sabe, nos seus próprios recursos, sabe, na sua própria capacidade, sabe, esses que estão tirando a fé de Jesus, sabe, estão dizendo para você, sabe, que nós somos merecedores de alcançar as bênçãos, sim, sabe, nós temos capacidade de fazer prova de Deus, sim, sabe, nós temos condições de exigir, sabe, estes receberão maior condenação. Sabe, eles não apenas vão para o inferno, mas vão sofrer mais do que aqueles que vão para o inferno. Glória a Deus, Senhor. Porque estão tirando as pessoas do seu propósito. Sabe, estão tirando as pessoas, sabe, do verdadeiro caminhar com Deus. Sabe, estão tirando as pessoas, sabe, de uma verdadeira vida que glorifica a Deus nessa terra. Sabe, se você caminha com Deus, se você é um servo de Deus, se você é bom, se você é justo, você simplesmente faz isso para glorificar a Deus. Sabe, essa é a sua recompensa, viver uma vida que o glorifique. Sabe, irmãos, porque através disso, sabe, nós mostramos a luz de Jesus Cristo em nós, que Ele nos chamou e nós estamos sendo guiados através deles. Glória a Deus, Senhor. Sabe como que nós sabemos se Deus nos chamou? Sabe como que nós sabemos se nós somos salvos? Sabe como que nós sabemos se nós somos eleitos? Sabe, a nossa vida, quando Deus nos chama, sabe, nós iremos produzir algumas coisas. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, e o que a gente vai produzir quando Deus nos chama? Sabe, irmãos, a nossa fé, sabe, as pessoas vão começar a olhar a nossa fé, a gente vai parar de falar palavrão. Sabe, irmão, você vai começar a parar de ter os vícios do mundo. Sabe, porque você sabe que isso não glorifica a Deus, então você para com isso. Sabe, irmãos, você começa a viver uma vida que santificada a Deus, para que Deus possa ser glorificado através disso. Sabe, irmãos, nós começamos a produzir, sabe, nós não nos preocupamos mais, sabe, com o que os outros pensam, o que os outros acham, o que os outros dizem. Nós nos preocupamos com o que Deus pensa, o que Deus acha e o que Deus espera. Sabe, irmãos, quem é chamado com Deus, sabe, começa a produzir esses tipos de fruto. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e é isso que nós vemos que Jesus está ensinando os seus discípulos aqui. Glória a Deus. Sabe, irmãos, Jesus ensinava os seus discípulos, sabe, porque eles eram eleitos por Deus, sabe, eles foram predestinados por Deus antes da fundação do mundo. Sabe, irmãos, e Deus está mandando essa palavra aqui para nós aqui por quê? Porque nós somos perdidos? Sabe, irmãos, é porque da mesma maneira que Jesus Cristo estava ensinando ele, sabe, irmãos, Deus nos ensina hoje. Glória a Deus. Sabe, irmãos, porque Ele quer que nós venhamos a nos atentar para isso. Glória a Deus. E a gente vê os discípulos colocarem isso em prática. Os discípulos colocaram isso em prática. A gente vê lá João fazendo isso com a igreja, ó, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Sabe, olha só João dando a mesma instrução para a igreja, ó, igreja, toma cuidado com o que vocês estão ouvindo aí desses pregadores. Ó, muitas vezes é lindo, é maravilhoso, quem que não gosta de ouvir que os sonhos vão se realizar?
Quem que não gosta de ouvir, sabe que a prova vai acabar amanhã? Sabe quem que não gosta de ouvir, sabe que tudo vai ficar bom? Quem que não gosta? Todo mundo gosta, mas toma cuidado. Toma cuidado porque a fé está sendo tirada de Jesus e a fé está sendo colocada, sabe, naquilo que eles podem alcançar através de Jesus. Sabe, a alegria não é mais Jesus, mas a alegria é naquilo que se tem através de Jesus, naquilo que Jesus pode dar. E quando Jesus não dá nada, o que acontece? Aí eu vou embora. Sabe, teve gente da igreja aqui que foi embora, porque ele fez um propósito que se ele congregasse um ano e ele recebesse a cura, ele ia ficar. Depois de um ano ele não recebeu a cura, e ele falou, vou embora. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Eu vou embora, e foi embora mesmo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, mas não é todo mundo que vai ser curado. E se fosse curado, ia estar aqui, mas não para caminhar com Deus, mas não porque eu glorifico, não ia adiantar nada. Ia estar no lá, ou estando aqui, ia para o inferno a mesma coisa, porque só queria alcançar alguma coisa através de Deus, mas ele não conseguiu alcançar a graça que Deus queria dar. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então isso é um perigo. Sabe, isso é um perigo e como isso se introduziu dentro da igreja? Sabe, nós temos os filósofos que entraram dentro da igreja. Sabe, nós temos os ímpios que entraram dentro da igreja e quando eles olharam a Bíblia, o que eles fizeram? Não, nós temos muitos conceitos morais excelentes aqui. Sabe, esse negócio de não roubar, não matar, sabe, fazer o bem por prol, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é perfeito. Mas esse negócio de pecado aqui, que nós somos pecadores, que Jesus Cristo morreu para os pecadores. Ah, essa parte aqui não dá não, sinto muito, isso aqui não dá não. Vamos dizer que isso aqui é simbólico, vamos evitar pregar essas partes aqui, sabe, e foi o que aconteceu. E com o passar do tempo, o que surgiu? Surgiu as igrejas, onde as pessoas têm a mesma música do mundo dentro da igreja. Sabe, o desenrolar disso aí é o que? É heresia. Sabe, o desenrolar disso aí é o que? É teologia da prosperidade. Vai acabar em que isso aí? Sabe, quando você não fala mais que o pecador está numa condição miserável, que Jesus Cristo morreu para salvar os pecados dele, sabe, aonde que vai parar isso? Vai parar em heresia, não tem onde parar em outra coisa. Então o que acontece? Você tem hoje cultos onde você nunca mais vai ouvir sobre pecado. Sabe, você vai ouvir, eu só sei pregar o amor, e eu prego o amor, e Deus ama todo mundo, e a vitória está vindo, e culto após culto, é isso que acontece, e todo mundo sai do culto e vive como qualquer pecador ímpio lá do mundo. Sabe, irmão, não se tem um comprometimento com Deus, não se tem uma vida com Deus, não tem uma vida que glorifica a Deus. Sabe, irmãos, então, se não é Deus nos mover para a sua verdade, sabe, irmão, se não é Deus nos mover para a sua verdade, sabe, é para isso que nós caminhamos. Sabe, porque o nosso coração caído é inclinado para isso. Sabe, e nós queremos conciliar a verdade com isso. Sabe, nós queremos conciliar e as pessoas vão conciliando. Quando elas vão ver, elas já jogaram 90% da verdade fora e só está com 10% que elas nem lembram mais para que serve. Sabe, irmãos, então é preciso que nós estarmos pedindo para Deus, Senhor, guia-me na sua verdade. Senhor, coloca-me no teu caminho, sabe, porque se não é Deus mover o nosso coração, sabe, irmãos, nós vamos deturpar passagem por passagem, sabe, nós vamos interpretar cada texto bíblico aqui do jeito que a gente acha, do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer, e a gente ainda vai fazer essas abominações do mesmo jeito que eles faziam aqui, por pretexto de largas orações, sabe, nós vamos fazer essas abominações aqui e nós vamos dizer, é Deus que está mandando falar. Sabe, nós vamos encher a boca para falar que é Deus ainda que tá soltando todas essas heresias. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então, não creiais em todo espírito, mas provai para saber se os espíritos são de Deus. Então, Jesus está ensinando os seus discípulos assim, quando tiver viúvas lá na sua igreja passando dificuldade, vocês ajudem essas viúvas. Glória a Deus. Sabe, porque o dízimo, sabe, serve para isso, né? Não é para ajudar o pobre, o órfão, a viúva, o necessitado, o estrangeiro, sabe? Era para essa viúva aqui, sabe, está sendo suprida, era para a igreja estar ajudando essa própria viúva aqui. Sabe, irmãos, então é preciso que nós sejamos guiados pela vontade de Deus, sabe, irmãos, porque senão a gente vai fazer a mesma coisa. Sabe, irmãos, quantas pessoas aí não estão vendendo a sua casa, não estão vendendo o seu carro, sabe, estão dando todo o dinheiro para a igreja, seus filhos estão passando fome, estão passando dificuldade, sabe, quando essas pessoas vão para a igreja, o que eles ainda falam?
Ah, mas tá faltando fé ainda, irmão. Pega mais um empréstimo lá e traz pra igreja que você vai ver que vai resolver. Eu acho que você não deu o suficiente ainda. Pede emprestado pro vizinho. Glória a Deus. Sabe, irmãos, a gente tem que parar nisso mesmo. Sabe, irmãos, e aos poucos a gente vai caminhando para isso. A gente pode não chegar a esse extremo, mas até onde a gente já chegou? Pensa aí até onde você já chegou. Pensa aí quantos absurdos desse você já não ouviu. Está ouvindo. Sabe, irmãos, então, a palavra que Deus nos diz hoje é: toma cuidado com os ensinamentos que você está ouvindo de alguém. Glória a Deus. Sabe, do mesmo jeito que Jesus está dizendo aqui, ó discípulos, toma cuidado com os escribas, toma cuidado com os ensinamentos desses fariseus aí. Jesus fala para você hoje, ó, toma cuidado com os conselhos que você está ouvindo alguém. Glória Sabe, porque se for esse tipo de conselho, ele vai para o inferno. E você vai junto com ele. Glória a Deus. Essa palavra Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus.